Beleza, gravando agora. Aí o que acontece? Dando sequência ao conteúdo, eu vou pegar a parte de composição de movimentos. Vou falar de vetores? Vou falar de vetores. E vai servir de revisão para cinemática escalar, que é conteúdo certo da prova, tá? Depois eu passo direitinho para vocês aí. Só que antes eu vou usar o simuladorzinho aqui. Vocês estão vendo o simulador? Que são esses vetorzinhos aqui, ó. Estão, né? Sim. Sim. Ótimo. Aí eu vou tratar eles, tá? Então lá no início né, do material de vocês tem uma noção bem básica de vetores, né? Agora eu preciso analisar a velocidade não só como um valor, 5 metros por segundo ou 5 quilômetros por hora, eu preciso analisá-lo com mais detalhes, eu preciso olhar qual que é a direção, qual que é o sentido, eu preciso de mais informações, tá? Antes era suficiente saber o valor, agora eu preciso saber qual que é a direção e qual que é o sentido daquela velocidade. O terceiro ano é bom conversar, que já estudou o conteúdo todo. Velocidade, força, tá certo? Então, se eu vou fazer uma força, é imprescindível, fundamental que eu saiba para que lado você vai fazer essa força. Não tem nem como iniciar uma discussão sem saber qual é a direção da força, qual é o sentido da força. A intensidade, às vezes, é o menos importante, né? Tudo bem, talvez você nem tire o objeto do lugar, mas é uma das três informações aí, né? E eu preciso, e lá no livro de vocês tem uma noção bem básica de como tratar esses vetores. Eu gosto de pensar igual força, ainda mais no terceiro ano, que já sabe o que é força, eu gosto de pensar como se fosse força. E eu não estou pedindo nada demais para vocês, que é o quê? Soma vetorial. Aí vocês vão encontrar lá no início. Ó. Soma vetorial. Aí você somar esses dois vetores aqui, ó. Aí a soma aqui, ó, eu estou somando. Se pensar do quadradinho maior, que eu estou somando três quadradinhos, né? Um quadradinho maior que do A com dois do C, eu tenho o resultado aqui que é 3. Se você contar os quadradinhos, eu estou somando 15 quadradinhos aqui, ó, né? 10 quadradinhos mais 5 do de cima. Então é isso, tá? Se eu for analisar vetores em direções contrárias, né? O que vai acontecer? Bem, se tiver o mesmo valor, zero, né? Se um for um pouquinho maior, na hora de somar esses dois vetores aqui, se eu for pensar em força, né? Eu tenho isso aqui como se fosse 1 Newton, esse aqui 2. Então, lógico que vai sobrar um para o lado de cá, né? Então, só isso, gente. Não muda nada. Eu vou deixar para falar de plano inclinado quando eu estiver falando de leis de Newton, tá? Eu não vou falar de plano inclinado como costuma ter no material, tá? Se eu for somar vetores perpendiculares entre si, eu tenho que usar teorema Pitágoras, né? Como é que eu somo esses dois vetores aqui? Eu faço isso aqui virar um triângulozinho. Aí a soma vai ser justamente o quê? O resultadozinho aqui, ó. Como que eu sei que esse cara aqui é a soma? Vamos lá. Um vetor, ele tem a origem e a extremidade dele. Os vetores que eu estou somando, eles têm uma sequência. Origem, origem, extremidade. Quando eu somo esses dois, o que acontece? A única coisa que eu posso fazer aqui é fechar o triângulozinho aqui. É teorema Pitágoras que eu vou usar. Como que eu faço para representar isso aqui? Bem, se eu representar isso aqui vetorialmente, né? Eu gosto de deixar essa matemática bem para a hora que não tem jeito mesmo. Se eu for representar isso aqui, for representar vetorialmente é uma coisa. Se eu for representar isso aí matematicamente, fazer conta é outra, tá? Então eu tenho duas maneiras de representar isso aí. Uma é o jeito que você está vendo aqui. Quem que é o vetor resultante aqui? Quem que seria o vetor resultante? Quem não seguir a regra aqui, ó. Origem, extremidade. O outro, origem, extremidade. E quem está sendo somado, origem com origem, extremidade com extremidade. Então quem é o resultante é o C. O C, na verdade, ele é a soma do carinha A com o carinha B. Isso aqui é só uma formalidade, tá? Isso aqui é uma forma de você representar o vetor. Né? Falar que você está somando um vetor que está na direção do y, né? Que é o A, somando um que está na direção
do x, que é o b, e achando um que está na diagonal, né? Só isso. Isso aqui é uma representação vetorial, tá? Uma representação vetorial, ok? Aí se você quiser fazer cálculo, cara, se eu quiser fazer cálculo, tá? Aí eu já vou ter que recorrer ao teorema de Pitágoras, né? A hipotenusa ali é o carinha C e ele é a soma dos outros dois. Aqui agora eu vou achar resultado, eu vou achar módulo. Aqui eu estou preocupado com escalar. Estou representando a cinemática escalar. Eu vou achar módulo. E o de cima eu vou achar a direção. Vou achar a direção, tá? Vou achar o sentido do vetor e vou achar o módulo se eu usar o teorema de Pitágoras aqui embaixo. Tá certo? Então a direção do carinha C, sei lá, é diagonal, diagonal, tá? Diagonal. Sentido. Ah, você pode colocar para cima, para direita, né? Direita, tá certo? E pode até especificar um pouquinho mais para cima, para direita e para cima. E o módulo eu teria que fazer os cálculos, né? Para achar o valor, né? Para achar o módulo do resultante, tá? O valor numérico mesmo, tá? É só uma formalidade matemática mesmo, tá? Isso aqui eu também posso falar que é uma regrazinha, né? E vamos pular lá rapidinho e ver as outras regras aqui no simuladorzinho. Eu posso tirar esse cara daqui e eu posso colocar esses vetores aqui com certo ângulo, né? Deixa eu melhorar isso aqui. Um certo ângulo entre eles, né? Se eu for calcular um certo ângulo entre eles, aí já não dá para aplicar mais teorema de Pitágoras, olha só, e achar uma diagonal como sendo o, o meu resultante, tá? Aqui eu consigo um valor exato, né, que é só jogar no teorema de Pitágoras. Agora, se tiver um ângulo diferente de 90 graus entre eles, aí eu vou ter que somar usando a regra do paralelogramo, tá? Deixa eu ver se ele faz aqui pra mim. Não. Tá certo? Não faz, não. Mas, o que é a regra do paralelogramo? O vetor que eu estou indo somar, um deles é esse aqui, tá? O outro tá na horizontal, tá no X aqui, ó. Quando eu somo esses dois, o meu ficou fora aqui. Quando eu somo esses dois, eu acho esse aqui, tá? Eu vou tirar ele daqui. Eu acho esse cara aqui, um cara aqui, ó. Ô, Carlos, Oi. qual capítulo é esse? Esse é o capítulo de módulo 2, introdução a vetores, Ah, tá, obrigada. tá ok? Aí eu não vou falar tudo que tá aí não, eu vou falar só o que nos interessa mesmo, tá? Para não ficar uma aula muito eu falando pouco, a aula fica muito matemática, tá? Então eu vou falar o básico de vetores mesmo. É um capítulozinho que tem 2 folhas, tá? Aí ele fala, ele introduz o assunto, eu já vou direto para o que interessa, que é o lançamento de projetos. Aqui é só para ter uma noçãozinha mesmo. Então, quando eu somo esses dois vetores aqui, ó, o que eu tenho que fazer? Novamente, tentar fechar um triângulo. Ó. Então, se eu fizer isso aqui, ó, eu posso. Ó. Por que eu posso fazer isso aqui? Bem, primeiro que quando eu faço esse deslocamento do A, eu não mudei direção, não mudei sentido, não mudei tamanho, não mudei nada do vetor. Não mudou ângulo Não nem mudei nada, ângulo, não só. mudei nada, tá? E ainda coloquei ele na sequência certa, origem, origem, extremidade. Aí se eu somar esses dois vetores para fechar o triângulo dá esse aqui, ó. Origem, origem, extremidade, extremidade. OK? Então, essa manobra que eu fiz aqui, tá? Ela é o que a gente chama de regra do paralelogramo, tá? Essa regrinha, essa manobra que eu fiz para poder conseguir somar os dois. Aqui vai ser tranquilo, que vai dar um teorema de Pitágoras também, ó, tá?
Agora, e se eu fizer um ângulo totalmente diferente, ó, né? For somar esse cara que está na diagonal com outro que também está, né? Bem, para fechar triângulo, aqui você não fecha triângulo, retângulo mais. Mas a soma, olha o que vai dar a soma. Não, não gosto assim, porque não aparece tanto que eu quero. Ele vai dar uma soma. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Pegar meu laboratório, que ele tem muito vetor. Esse aqui tem pouco. Se eu fizer isso aqui, ó, só para mostrar uma coisa que o livro não mostra aí, ó. Se eu somar esses dois vetores diferentes aqui, ó, os dois estão na diagonal. Como que eu faço para somá-los? Bem, 45? aqui vai dar. Com o Deixa eu ver ângulo? se esse aqui. 3, 5, 3, 5. Aqui vai dar porque você cortou aqui no meio e deu 45, cortou aqui e deu 45. Né? Mas se fosse ângulos quaisquer, como que a gente ia fazer? Bem, a resultante. Vamos ver o que vai dar. Não, deixa eu colocar. O que dá a resultante? Não vou colocar aqui não. Se você decompor esses vetores aqui, ó, olha só. Se a gente decompor, ou seja, olhar que esse cara de azul ele tem uma sombra, uma projeção no eixo X e tem uma projeção no eixo Y. O laranja a mesma coisa. Agora ficou melhor representado. Esses dois de baixo aqui, ó, se eu for somar os dois, olha o que eu estou querendo fazer. Dá sentido, fica mais claro o que está acontecendo aqui do que o jeito que está colocando no livro aí. Ó. Se eu decompor os vetores, esses dois aqui eu posso anular, galera? Ai, tô chorando aqui, tô emocionado. Como? Eu posso somar esses dois vetores aqui, ó, os de baixo da direção X. Se eu somar, um tá para a direita, o outro tá para a esquerda. Se eu somar esses dois aqui, vocês concordam comigo que vai dar zero, não vai? Sim. E se eu somar esses outros dois aqui, o azulzinho que tá no Y com o laranja que tá no Y? Se eu Os somar dois os estão pra dois, cima, né? exatamente, vai dar um resultado assim, ó. Se eu somar esse aqui, essa componente com essa daqui, vai dar o quê? O dobro, certo? Vai dar o dobro de quadradinhos aqui, ó. Por isso que, voltando, aí vai estar ensinando a fazer a regra do paralelogramo, que é o quê? Pegar um vetor, que eu vou somar aqui, né? O outro aqui. Aí você traça uma reta imaginária aqui, ó. Uma reta imaginária paralela aqui, ó. Né? O vetor está aqui. Você traça uma paralela a ele aqui. O outro vetor está aqui. Você traça ele uma outra reta paralela aqui, ó. Aí você une isso aí. Como assim? Dessa forma aqui, ó. Deixa eu mostrar rapidão aqui para vocês. Vocês não estão vendo ainda? Só um minutinho. Que eu acho mais complicado, eu não acho tão óbvio, né, o que está acontecendo. Então é isso aqui, ó. Essas retas imaginárias é a regrinha do paralelograma. Ele imagina que tem uma retazinha passando aqui, bem para, ó, na diagonal também, igualzinho o vetor, uma retazinha imaginária, né? Então deixa eu melhorar o visual dela aqui. Tem uma retazinha aqui, ó, na diagonal também, paralela ao vetor azul. E outra aqui, também na diagonal, só que paralelo ao laranja. Aí o que aconteceu aqui? Aconteceu que eu vou unir os dois vetores aqui com a interseção das retas imaginárias aqui em cima. Tá? Eu vou destacar aqui. Então o meu vetor resultante. Opa, até que não deu errado. O meu vetor resultante vai ser esse aí, ó. Então esse aqui seria meu vetor resultante. Tá certo? Esse aqui vai ser o meu vetor resultante. Essa é a regra do paralelogramo. Tá? Ele pegou o vetor A, pegou o B aqui, tá? Somou os dois, usando a regra do paralelogramo. Que é o que? Imaginar duas retas paralelas a cada um dos vetores, ok? E depois unir esses dois vetores
a essa interseção aqui. É isso que é uma representação de ângulos. Tudo bem, você teve uma sacada boa aí, Augusto, que foi ver que ângulo que está aqui, tá? Se for olhar, realmente tem um ângulo de 90 que vai fechar o triângulo. Mas imagina que esse ângulo aqui, ó, fosse diferente, tá? Diferente de 45, né? Ou melhor, fosse de preferência um ângulo de 120, que é mais difícil calcular, tá? É, 60 não, que ainda é perigoso. 120. Poderia ser até 120, né? Um ângulo que poderia ser bem aberto. Aí não teria como você transformar isso num triângulo retângulo. Você teria que fazer a regra do paralelogramo, que é só uma representação, tá? Não acho que vai cobrar isso de vocês, não. Pode ser que vocês estudem alguma coisa parecida para aprender a calcular isso aqui quando o ângulo é de 90. Lá na matemática, pode ser que alguém, vou até botar no cantinho aqui, que alguém coloque lá para você alguma coisa assim, ó, tá? Tem um mais ou menos, depende da conversão lá, 2 vezes A vezes B vezes cosseno do ângulo, mas não preocupa com A isso aí gente não. viu isso, mas. Só se for a trigonometria. Aqui na física ninguém vai pedir para você fazer isso não, tá certo? Então é isso aí, tá? Não é nada além disso aí não, tá? É isso aí, eu vou pedir só a representação, não vou pedir para fazer cálculo nenhum aqui não, tá? Eu acho mais fácil pensar, pensar da forma que eu tinha proposto antes. Ó. Você pegar aqui esses dois, se você somar vai dar zero, se você somar esses dois vai dar um grandão aqui, ó, apontando para cima. Opa, vai dar um grandão aqui apontando para cima, porque ele é a soma dessas duas sombras aqui, ó, que vai dar justamente, se você selecionar ele aqui, ó, vai dar 10 quadradinhos. E esse aqui não vai aparecer porque ele é só uma sombra. Aí você pegar o azul aqui, ele tem 5 numa direção, 5 na outra. Se pegar o laranja, ele tem 5 numa direção, 5 na outra. Então quando você soma as duas verticais aqui, ó, vai dar uma positiva. Porque, ó, olha Y, 5. Laranja agora, 5 também. Então, os 5, as duas são positivas. Agora, olha o X. O X de uma é negativo, laranja agora, e a Isso outra é daí é positiva. aquele negócio que a gente fazia com seno e cosseno? Eu vou deixar isso pro plano inclinado, quando eu for falar de leis de Newton. Beleza? Para não tem aí no livro de vocês agora e para não ficar muito confuso, não desviar o assunto, tá? Porque plano inclinado faz sentido você falar de plano inclinado para usar seno, cosseno, lá. É quando o assunto é força. Quando o assunto é velocidade, faz sentido você falar, por exemplo, de um barco que está tentando atravessar uma correnteza e é jogado para baixo, na direção da correnteza. Um avião que está tentando ir não sei na onde tem o vento. Um lançamento, que é onde eu quero chegar, né? Um lançamento, né? Vamos lá no lançamento. Um lançamento, que é onde eu quero chegar, tá? Quando eu lanço um objeto, ele tem velocidade horizontal, mas ele também tem velocidade vertical, tá? Então é isso aqui que eu quero analisar só velocidade. Por isso que eu vou pular plano inclinado, tá certo? Por isso que eu vou pular plano inclinado, porque eu quero analisar separadamente a velocidade horizontal com a vertical. Só que eu precisava ter uma noçãozinha de, de vetores, tá certo? Você precisava ter uma noçãozinha de vetores aí, beleza? Foi o que eu fiz aí. Eu precisava dessa noção de vetores aqui, certo? Então eu vou lidar mais com isso, gente. Tá? Eu não vou ficar fazendo muita coisa não. Só que eu vou lidar com uma situação em especial que é o lançamento de projétil, tá? Eu sei que o tempo já está quase finalizando aí. Vou só introduzir o assunto da próxima aula então. Então vou pegar lá meu plano inclinado e vou pegar um ângulo qualquer aqui de 60, tá? A velocidade inicial é 15, mas que velocidade inicial é essa? É a velocidade, ela não é vertical e nem é horizontal. Ela é a velocidade com que você vai lançar aqui na diagonal mesmo. Está com um ângulo de 60 graus aqui. E eu vou lançar alguma coisa, sei lá,
uma abóbora, talvez, um piano, um humano, um piano. Vou tirar o atrito, tem atrito? Resistência do ar? Não quero resistência do ar, então deixa do jeito que está. Velocidade está aqui. E velocidade acho que está alta não, mas dá para mandar aqui, ó. Beleza? Então é isso aqui que eu vou analisar. Vou fazer isso de forma lenta. Tá faltando minhas velocidades aqui, só um minutinho. Deixa eu analisar meus vetores aqui, ó. Botar a mesma situação, 60, diminuir a minha velocidade. Só dá para jogar bola de canhão agora. Não quero resistência do ar. Dá para mudar a massa. E eu quero os vetores de velocidade, tá? Vou colocar todo mundo aqui na brincadeira. E vou lançar isso aqui. Deixa eu parar aqui. Opa. Parar para analisar aqui, ó. Eu tenho uma força que é para baixo, que é a força gravitacional, que eu coloquei aqui e não vou ficar colocando ela mais, não vou citar ela mais, porque não precisa, é só para justificar essa de amarelo aqui, que é a aceleração da gravidade, que aponta o tempo todo, ó, independente do início ou do final, independente do início ou do final, ó, ela não muda, ó. Ela não muda porque a origem dela é a força gravitacional, então ela mantém aqui o tempo todo apontando para baixo. Quem vai mudar são as velocidades, tá certo? São as velocidades que vão mudar. Inicialmente eu jogo ele com a velocidade vertical, senão ele não subia. No ponto mais alto a gente vai descobrir aqui que nem tem velocidade vertical. Aí depois olha o que acontece com a velocidade. Ela muda a direção, o sentido, né? Perdão. A direção continua a mesma. Ele muda, ela muda. Então tem velocidade aqui que varia com o tempo e tem outras que não. Observe que essa daqui que é horizontal, ó, não tem força na direção dela, não muda. Agora, a vertical, que é essa daqui, ó, ou essa daqui, né? Ou essa piquititinha aqui, ela muda o tempo todo, ó. Por quê? Porque na direção vertical existe força, consequentemente essa de amarelinha aqui, que é a aceleração da gravidade. Ah, Beleza? beleza. Daí, Cássio, na próxima aula você vai introduzindo Vou, aqui. vou. Aí na próxima aula eu vou falar sobre isso aqui. Por que eu falei que é uma revisão? Porque na horizontal é movimento uniforme, eu vou usar as equações que vocês vão ter que saber para a prova. E na vertical é acelerado ou retardado, que são as equações que vocês vão ter que usar na prova. Beleza? Ah, beleza. Então eu vou acabar revisando Foi? esses movimentos aí. Tranquilo.